Miguel, Oi? vamos gravar? Agora? Já! Mas eu tô numa coisa tão importante agora. Ah, Miguel, mas tem que ser, vamos! Senão não vai dar time! Vamos! Vamos! Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio, professor de História, e hoje nós vamos começar então a primeira discussão do nosso Papo Histórico, tá? Canal onde nós vamos discutir toda semana um fato diferente. Hoje, nessa semana, nós iremos discutir sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre as causas, sobre as consequências e tudo o que aconteceu na guerra. Então, esse é nosso primeiro papo histórico. Então, hoje, primeiramente, nós vamos começar a falar sobre as causas. O que causou a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, ela tem como principal antecedente a Revolução Industrial, principalmente a segunda fase da Revolução, a partir de 1850, quando a necessidade de matéria-prima faz com que os países europeus busquem essa matéria-prima fora da Europa. Consequentemente, a busca na África e na Ásia. A segunda fase da Revolução Industrial, ela ocorre em boa parte da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E ela é fator determinante para o que a gente chama de imperialismo. Essa busca por matéria-prima, principalmente dos países europeus, na África e na Ásia. Para definir que parte da África ficaria com cada país europeu, em 1885 aconteceu o que a gente chama de Conferência de Berlim. Para a gente analisar a Conferência de Berlim, nós vamos para a mesa 2. Em 1885, na Alemanha, na cidade de Berlim, ocorreu o que a gente chama de Conferência de Berlim, onde os líderes dos países europeus industrializados se reuniram e definiram então quem ficaria com cada parte da África. Colocaram o mapa da África sobre uma mesa e entre eles definiram. Então, a Inglaterra e a França foram os dois países que mais ficaram com territórios na África, sendo que os territórios mais ricos em minerais acabaram ficando com a Inglaterra. Além dos dois, a gente vai ter essa região central aqui do Congo, com a Bélgica. Nós vamos ter também a Itália ficando com essa região aqui da Líbia, pequenas regiões. A Alemanha ficou com pequenas regiões também, e a gente tem também a Espanha ficando com resquícios ainda do que era do período da primeira colonização, do domínio da África inicial, e Portugal também. Tá? O que mais chama atenção é a questão da Alemanha ter ficado com pequenas partes, principalmente devido à questão da unificação tardia da Alemanha, e também a Itália, onde a unificação ocorreu em 1875, 76, ou seja, 10 anos antes da Conferência de Berlim, o que determinou que esses países ficassem com pequenas partes. A divisão se deu através de réguas, régua determinando o território para cada um dos países europeus. É importante mencionar que os africanos eles não participaram dessas reuniões e eles não definiram, não ajudaram a definir a que país pertenceria o seu território. E assim, hoje nós temos ainda resquícios dessa divisão. Se vocês observarem no mapa da África, vocês vão perceber que as divisas políticas entre os países da África, eles ainda têm a linha reta, como se fossem traçados por uma régua. A gente percebe bem aqui na divisa aqui da Argélia, com a Mauritânia, Mali, a Líbia com o Egito com o Sudão,
Aqui a gente tem Angola também, essas definições retas aqui. Aqui na Namíbia, com Botsuana. Quer dizer, hoje a gente ainda tem resquícios desse acordo aí que se fez lá em 1885. A Conferência de Berlim, como a gente viu, acabou colocando dois países, a Alemanha e a Itália, com territórios menores, principalmente devido à unificação tardia desses dois países. A grande questão é que o fato da unificação acabou contribuindo para que esses países, no comecinho do século XX, eles tivessem assim, um sentimento de nação bastante aflorado. E isso contribuiu para que esses dois países crescessem, se desenvolvessem muito rápido. Em 1914, a Alemanha ela já produzia mais ferro e aço do que a própria França, já se igualava à Inglaterra, só que ela precisava de mais territórios e ela não tinha. Aí vem a grande questão, porque se ela quisesse mais territórios, principalmente na África ou na própria Ásia, ela teria que tomar de um outro país europeu. Então nós podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial, nesse momento, ela era algo iminente, ela era algo certo de acontecer. Para isso, os países europeus eles começaram a formar o que a gente chama de alianças. Então forma-se a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. E depois formou-se então a Tríplice Entente, que era formada pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. A ideia era, dessa maneira, evitar um conflito, porque o acordo entre essas alianças, entre os países membros dessa aliança, era um acordo militar, um acordo comercial, mas se cada um desses países entrasse em guerra com um país do outro grupo, tá, isso resultaria numa guerra envolvendo todos. Outro fator também foi a questão da corrida armamentista. Os países envolvidos nesses dois blocos passaram a se armar para enfrentar uma guerra. Outra causa para a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, que foi Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando ele foi fazer uma visita à Sérvia. A Sérvia era um território que pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas era contra esse pertencimento, eles eram a favor da liberdade. Então, quando Francisco Ferdinando foi fazer a visita, tinha um grupo que era a favor da liberdade e um componente desse grupo, um estudante, ele acabou assassinando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, o Fefe. Em retaliação, o Império Austro-Húngaro vai arrasar essa região da Sérvia. E a grande questão é que a Sérvia é de origem eslava, e a Rússia também é de origem eslava. Então, nesse momento, a Rússia começa a mobilizar as suas tropas para uma possível ajuda a essa região da Sérvia. E o fato da Rússia começar a mobilizar as suas tropas vai fazer com que a Alemanha se antecipe e declare guerra, então, à Rússia. Tá? Então, a Alemanha é o país que inicia essa Primeira Guerra Mundial. A partir do momento em que a Alemanha declara guerra à Rússia, nós vamos ter a Rússia declarando guerra à Alemanha, e depois nós temos a Inglaterra declarando guerra à Alemanha, e nós temos a França declarando guerra à Alemanha, o Império Austro-Húngaro declarando guerra contra a Rússia, contra a França, contra a Inglaterra, e assim por diante. E é o que dá início, então, a essa Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é o que a gente chama de guerra de trincheira. Tá? Guerra de trincheira. Então ela vai de 1914 a 1915. Importante ressaltar que a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918. Então, basicamente, esses 2 primeiros anos são chamados de guerra de trincheira, onde os soldados vão cavando trincheiras de mais ou menos 3 metros de profundidade,
principalmente porque ali tinha que se transportar tudo, alimento, tinha que se transportar armamento, era um hospital, era onde os feridos eram cuidados. Então, a Primeira Guerra Mundial ela tem como característica as armas de curto alcance. Então, você tem que se aproximar ao máximo do seu inimigo. Tá? A segunda fase é o que a gente chama de fase de movimentação de tropas. É importante destacar também que na metade da guerra, tá, de 1916 para 1917, a Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, ela recebe então a proposta, a promessa de que se ela mudar de lado, ela vai receber áreas de terra, principalmente por parte da França e da Inglaterra. E ela acaba mudando de lado, ela sai lá da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Tá? Em 1917 também a gente tem um fato importante que na Rússia ocorre a Revolução Socialista, que faz com que a Rússia saia da guerra. E entra nos Estados Unidos. Exatamente. Em 1917 entra os Estados Unidos, após ter vendido por 4 anos armamento para os países que estavam em guerra, vendendo produtos industrializados para esses países da Europa, após ter vendido produtos industrializados para basicamente todo mundo, já que os países europeus estavam guerreando e não estavam produzindo, ele entra muito forte, poderoso, em 1917, e acaba contribuindo para que a Tríplice Entente, então, vença essa Primeira Guerra Mundial. Então, após a vitória da Tríplice Entente, com Itália, com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com a França, foi feito um tratado em 1919, um tratado em que trazia diversas restrições da Alemanha. Esse foi o Tratado de Versalhes. Uma dessas restrições era que a Alemanha não poderia ter um determinado número de armamento. A Alemanha ela não poderia se armar a ponto de poder fazer uma guerra. A Alemanha também ela teve que ceder territórios para a França, ela também teve que ceder territórios para a Polônia e para a Holanda e também para a Ucrânia. Para a Polônia, ela cedeu o que a gente chama de corredor polonês, que é uma região portuária, onde tinha o chamado Porto de Danzig, atualmente Porto de Gdansk, na Polônia. Ela teve que ceder regiões ricas em carvão para a França. Ela teve que ceder todas as suas colônias ultramarinas, ou seja, o que ela tinha fora da Europa, ela teve que ceder e ela teve que pagar uma pesada indenização aos países vitoriosos nessa Primeira Guerra Mundial. Ou seja, um país nacionalista, um país que está crescendo, se tornando um império, e de repente você tem uma punição tão severa, aonde esse país ele não vai ter mais como reagir. Ele teve que ceder navios também, teve que ceder armamento também para os países vitoriosos. Então a gente pode dizer que o Tratado de Versalhes ele foi assim sacana, muito sacana para a Alemanha, principalmente porque ele foi imposto pela Inglaterra e pela França, que viam na Alemanha um concorrente comercial, industrial. Então, além de ser uma punição de guerra, era também uma punição ao seu inimigo, ao seu concorrente comercial. Então, também após o fim da Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro, que era um império também muito grande, ele acabou sendo destruído, sendo repartido em diversos países menores, onde estão atualmente a Sérvia, onde está atualmente também a Croácia, Bósnia. Nós temos uma mudança no mapa após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também, ela traz aí aproximadamente 8 a 9 milhões de mortos. A Primeira Guerra Mundial, ela leva os países europeus a uma grande crise. E principalmente no caso da Alemanha, que ela tinha que pagar uma pesada indenização, e não tem território, não tem de onde tirar para pagar isso. Essa crise leva então a uma grande desvalorização do marco, a fome, a miséria, milhares de pessoas morrem de fome na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Isso vai acabar contribuindo para que surjam então partidos como o próprio nazismo, o nazi,
que vai levar então a Alemanha a uma Segunda Guerra Mundial, leva ao nazismo e a uma Segunda Guerra Mundial. Então pode-se dizer que o Tratado de Versalhes deve ter sido uma das principais causas para a Segunda Guerra Mundial, porque além da Alemanha estar em crise, ela também teve um sentimento de vingança por causa do Tratado de Versalhes, que a humilhou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? E assim, a gente vai deixar um espaço, a gente vai deixar assim a opção para que vocês definam o tema para o próximo vídeo, na semana que vem. Vocês podem dar opção de tema, opção para a gente melhorar, novas ideias. E deixe seu like, claro, se inscreva no canal, que é sempre... Isso aí.